Este é o trabalho de conclusão de curso do aluno Ian Maia Flores, intitulado Avaliação de Cenários para uma Política Nacional de Hidrogênio Verde para o Setor Agrícola no Brasil. A banca foi composta pelos professores Ivene da Silva, o professor Dan Abenço Gandman e eu, professor orientador, Marcos Alexandre Teixeira. A defesa ocorreu no dia 15 de janeiro de 2015, às 15 horas, de forma remota. Primeiramente, boa tarde. Me chamo Ian Maia Flores. Hoje venho defender meu trabalho de conclusão de curso do tema de avaliação de cenários para uma política nacional de hidrogênio verde para o setor agrícola no Brasil. Uma pequena introdução que eu quero fazer é a definição do que é hidrogênio verde, porque existem diversas formas de a gente conseguir o hidrogênio gasoso a partir de diversas fontes. Primeiramente, a gente conseguiu uma produção alta através do que hoje a gente chama de hidrogênio cinza, que é a partir de combustíveis fósseis e carvão. Hoje, o que a gente considera hidrogênio verde no Brasil é a partir da eletrólise, a partir do metano e a partir da energia nuclear lá fora. Lá fora, a gente tem outras classificações, como a imagem à minha direita mostra o hidrogênio azul, o rosa e o turquesa, dentro da classificação do que a gente chama de hidrogênio verde. No Brasil também já surgiu uma classificação chamada hidrogênio azul, que vem de fontes não renováveis, mas possui a captura e armazenamento de carbono. A forma mais utilizada hoje em dia para a produção de hidrogênio é através do processo de eletrólise, usando o excedente da energia fotovoltaica solar ou nuclear para a eletrólise de hidrogênio e armazenamento. Posteriormente, a combustão do mesmo, ou venda, ou destinação final e exportação. Hoje, há diversas soluções para o uso de hidrogênio, como implementação de alguns projetos de transporte veicular, no caso da imagem inferior à direita, um ônibus, a imagem superior à esquerda possui um motor de foguete que é movido a hidrogênio. Não necessariamente hidrogênio gasoso, mas o hidrogênio gasoso faz parte da produção desse combustível. As imagens inferiores à esquerda mostram dois protótipos, tanto da Toyota quanto da BMW, da direita para a esquerda, de carros movidos a hidrogênio para inserção no mercado. O objetivo central desse trabalho é avaliar ao menos uma das cadeias produtivas presentes no agronegócio brasileiro, capaz de participar ativamente na chamada de economia do hidrogênio, seja atendendo o mercado interno, seja produzindo uma commodity internacional através da exportação de hidrogênio, avaliando seus potenciais de produção e eventuais gargalos para sua implementação. Alguns objetivos específicos foram destacados: analisar o agronegócio brasileiro, avaliar possíveis rotas de produção e disponibilidade, identificar gargalos presentes e futuros, fazer a avaliação inicial e a viabilidade dessa via de produção de hidrogênio verde e discutir como seria a formulação de uma eventual política nacional. Novamente, eu torno a destacar que o hidrogênio verde ele vem da eletrólise e do trabalho da pirólise do metano. Esse trabalho, eu não considerei a pirólise do metano, mas eu vou considerar a partir do trabalho da molécula do metano. Tá? O biogás ele é um processo de obtenção de metano através da decomposição de biomassa. Essa biomassa ela tem um critério de ter, no mínimo, 30% de umidade. 30% a menos de umidade, você não consegue fazer uma boa biodigestão devido ao pouco teor de umidade. Tá? Aqui, a imagem à esquerda é um biodigestor de uma usina de tratamento de esgoto. E à direita é uma planta de biodigestores a partir do recebimento de qualquer material que possa ser biodigerido, seja ele resíduo da produção de cana, resíduo da produção animal, resíduo de esgoto, enfim. Qualquer tipo de resíduo, a planta à esquerda ocorre o recebimento. Nas etapas do biogás, é importante salientar que ocorre o processo de hidrólise, acetogênese, metanogênese e sulfatonogênese. Essas etapas elas são muito importantes porque, após a metanogênese, ocorre simultaneamente a sulfatogênese. A sulfatogênese ela gera o sulfeto de hidrogênio, que ele é muito corrosivo para as tubulações. Então, é o principal problema quando a gente pensa na biodigestão, é trabalhar a purificação desse sulfato. E também ocorre, em casos especiais, como estações de tratamento de esgoto, os siloxanos, que conforme a imagem inferior esquerda, a gente apresenta uma incrustação nas partes da turbina. Quando você pensa na compressão desse hidrogênio, você tem essa problemática nas partes das turbinas. Ou na combustão do biogás.
propriamente dito, já que ele tem um percentual de 60% a 75% de metano. Mas recomenda-se que você faça a primeira purificação desse metano. O sulfeto de hidrogênio ele faz tubulações corroerem. Então, não é muito ideal você não filtrar o biogás, mesmo que você tenha a intenção de queimar propriamente dito o biogás. Para esse trabalho, eu considerei a reforma de vapor de metano, que é a obtenção do hidrogênio a partir do biogás. Essa reforma de vapor de metano ela é mais eficiente, tem uma eficiência de 74% a 85% de acordo com a bibliografia consultada nesse material, sendo que a reforma seca de metano ela é melhor no ponto de vista ambiental, porque ela não degrada tanto o meio ambiente, porque a reforma de vapor de metano tem que levar a altas temperaturas. A reforma seca de metano não há essa necessidade a priori. Aqui eu levantei 3 setores. O de saneamento, apesar de não pertencer ao setor do agronegócio, ele é um setor para fazer um comparativo. Posteriormente eu vou discutir mais nos resultados e conclusões. Setor sucroenergético, que é o principal setor no Brasil. Durante muito tempo o Brasil ele exportou açúcar no começo dos seus primórdios de economia, e hoje uma principal indústria que move o país é a indústria de produção de álcool a partir da cana-de-açúcar. E a indústria de processamento de carnes, mais especificamente o resíduo do abate de animais, não o resíduo gerado pelos animais em si, mas o resíduo animal. Procedimento de análise de dados. Eu realizei a análise de dados abordando essa bibliografia aqui de Lobato, Johnson, Salomão e Pacheco e Amanca. Pacheco e Amanca foi da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB. Processamento de dados foi uma abordagem proporcional, de acordo com o potencial de produção informados nesses artigos. O biogás ele foi totalmente convertido em metano, utilizando tanto o processo de eficiência informado na bibliografia. A conversão de metano, posteriormente, foi convertida em hidrogênio. E também foi pelo processo de rendimento de reforma a vapor, porque ele me dá o maior rendimento possível. Aí o que eu fiz? Eu cruzei os dados da ANA e do IBGE para conseguir o número de população atendida por tratamento de esgoto e um volume gerado de esgoto. O volume gerado de esgoto eu tirei do IBGE e a população atendida eu tirei da ANA, porque a ANA me fornecia a porcentagem de pessoas atendidas por tratamento de esgoto completo, o que é necessário para eu conseguir verticalizar a produção, porque eu preciso necessariamente que o esgoto seja tratado para eu conseguir captar o metano nessa usina de tratamento de esgoto. Aí eu montei essa tabela, de acordo com esses dados fornecidos, cruzei os dados com os dados de Salomão, que ele me dava a produção de metano por habitante e por esgoto tratado, e nas 2 colunas últimas à direita, que tem um volume limitado de CO2 produzido, de metano produzido, e volume limitado de biogás produzido. E assim eu fiz uma estipulação em milhões de metros cúbicos de metano normalizado. Vale salientar que isso é uma unidade de volume, então a normalização dela foi de acordo com o que o trabalho dizia, que era a 0 graus Celsius e uma pressão de 1 atmosfera. Porque outros trabalhos, vou avisar quando ocorrer, não foi considerada essa situação de temperatura e pressão. No setor de saneamento, cabe destacar que a região sudeste e sul foram as mais produtoras de metano e biogás. Bom, e também, se nós repararmos nessa tabela, especificamente São Paulo. São Paulo representava tem praticamente 64% do seu esgoto tratado e representa, no cenário brasileiro, 20% do potencial de produção de metano. São Paulo e Paraná, dentro da região sul, foi os grandes destaques para a produção de metano e hidrogênio. Aqui eu dividi em 2 tópicos, produção de hidrogênio teórico e produção de hidrogênio real, porque o teórico ele não leva em consideração algumas perdas e alguns rendimentos associados. O real ele leva em consideração essas perdas e rendimentos. A gente pode perceber que não há uma grande diferença entre o real e o teórico. A diferença é em torno de 10%. Só que o que acontece? A produção de metano, a partir dos habitantes de esgoto, difere um pouco devido à diferença de dados. O IBGE me dava dados de 2013 e a ANA me dava dados de 2003. Então, essa produção pode ser um pouco diferente devido a essa diferença de dados. Mas foram os dados mais recentes que me conduziam. Aí eu fiz nas 2 tabelas
a produção por uma base de dados e a produção pela outra base de dados. A pelos habitantes foi pela ANA e pelo metro cúbico de esgoto foi pelo IBGE. A gente pode perceber que a diferença entre esses dois é pouco significativa. O setor sucroenergético, principalmente em São Paulo, ele ganha grande destaque, porque é lá onde ocorre a maior parte do processamento de cana no Brasil, maior parte significativa. Esses dados eu peguei da Conab, eu peguei a produção de cana da Conab e a produção de etanol. Por que a produção de etanol? Porque nem sempre a gente produz etanol na usina de processamento. Então, posteriormente, para fazer minha dimensão de metano, eu precisaria saber qual substrato eu usaria. E eu posso ter duas saliências de substrato. A primeira, a partir da vinhaça, está escrito no infográfico à direita, logo no final, lá na parte de destilação, o vinhoto, que é a vinhaça. Eu posso também ter o bagaço de cana, que está também na mesma figura, à direita, lá na parte de moendo, onde sai o bagaço de cana. Vale salientar que o bagaço de cana representa 25% da massa que entra de cana na usina. Então, ele é uma principal fonte para a gente poder analisar. Afinal, 25% da massa que entra sai em bagaço de cana. Setor sucroenergético, eu peguei esses dados, cruzei com as informações que eu tinha na bibliografia e elaborei essa tabela a partir dos dados fornecidos da Conab, para ter uma ideia de quantidade de bagaço e volume de vinhaça produzido no Brasil, em cada estado. Alguns estados não tinham esses dados na Conab, então eles ficaram com zero. No setor sucroenergético, posteriormente, eu peguei essa vinhaça, esse bagaço, produzi metano para depois produzir hidrogênio verde. Eu fiz essa seguinte relação das tabelas de hidrogênio a partir do metano dessa vinhaça e desse bagaço. A gente pode perceber que a tabela do bagaço está em bilhões de metros cúbicos. Representa 17,36 bilhões de metros cúbicos de hidrogênio verde, e a tabela de vinhaça representa 749 milhões de metros cúbicos. Ou seja, a vinhaça produz muito menos do que o bagaço de cana. A indústria de processamento, eu peguei dados do IBGE, peguei o número de animais abatidos somente no terceiro trimestre de 2024, que foi o dado mais recente, tanto de bovinos, que é a tabela que vocês estão vendo agora, tanto de suínos. Alguns estados apresentam X ou pontinho porque só apresenta uma única empresa que faz o abate desses animais de processamento. Tá? Então, para não divulgar os dados dessa empresa, o próprio site do IBGE não informa esses números para nós consultarmos. Então, necessariamente eu não consigo essa informação, por isso que tem uma produção a nível Brasil. A indústria de processamento de carnes, ela me deu em torno de 19,81 milhões de metros cúbicos, a indústria de processamento de carne bovina no total, considerando bois, vacos, novilhos e novilhas, mais concentrado na região de Rondônia, de Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, mais o centro-oeste e São Paulo. São Paulo, mas faz divisa com esses estados, então é uma região, exceto Rondônia, claro. Uma região assim, bem produtora, bem localizada, essas indústrias de abate. A indústria suína também seguiu a mesma tendência, é mais concentrado para o sul do que para o sudeste do país. Esses dados que vocês estão vendo na tabela à direita são dados de produção de hidrogênio já. Então, para a gente chegar no debate das conclusões finais, eu percebi um destaque para o setor sucroenergético, setor que é muito forte, principalmente se você considerar o bagaço de cana. Porém, o que acontece? O maior incentivo deve ser para a indústria de carne, porque a gente não tem um aproveitamento desses resíduos. Esses resíduos são descartados, eles têm que ser ambientalmente adequados para o descarte ambiental, então você não tem um aproveitamento desses resíduos como sangue e vísceras de animais. Hoje, o BNDES já tem um incentivo na indústria de cana para você fazer uma geração de energia nas próprias usinas, e por isso que essas usinas são chamadas de usinas de cogeração, para maior produção de vapor de alta pressão. Tá? E com isso, você para produzir vapor de alta pressão, geralmente nessas usinas você queima o bagaço de cana. Essa queima de bagaço de cana inviabiliza a gente utilizar o bagaço de cana para a produção de hidrogênio, porque ele já é utilizado como biomassa para aquecer a caldeira dessas instalações. Então, a vinhaça ela é o grande problema dessas instalações, porque ela é reutilizada na produção de cana, porém existem normas muito restritivas. Em São Paulo, o órgão ambiental da CETESB, inclusive, tem uma cartilha de recomendação de uso
para não ocorrer a salinização do solo pelo excesso de quantidade de minerais presentes. Na indústria de processamento de carne, eu observei uma lacuna, porque, novamente, repito, que não existe uma destinação secundária para os resíduos, eles têm que ser tratados ambientalmente na instalação ou levados para outra instalação, empresa terceirizada para adequação ambiental e descarte. Assim, consequentemente, eu cheguei na conclusão que hoje no Brasil você precisa de uma iniciativas públicas para que você consiga o reaproveitamento desse material residuário da usina de abate, da indústria de abate e da usina de produção de cana quando se produz etanol, porque essa vinhaça e esses resíduos animais, eles têm um potencial significativo para aproveitamento e produção de metano. Agradeço pela paciência, por ter me escutado, as referências bibliográficas, e é isso.